Olá, meus amigos, bem-vindos a mais uma aula de intervenção estatal na propriedade. Hoje nós vamos conversar sobre tombamento. O que seria um tombamento? Deixa eu contar uma história engraçada para vocês. Esses tempos eu fui com a família do meu marido para Bahia, né? E tinha uma casa super legal lá, patrimônio histórico. E nós estávamos visitando a casa. E aí o guia turístico disse assim, essa casa está tombada, né? E aí eu achei muito engraçado que meu marido falou assim, nossa, mas a casa tá inteira, ela não tá tombada. E eu dei muita risada, porque tombada não é estar tombada de estar caída. Tombada significa que aquele patrimônio está protegido, que aquele patrimônio é considerado um patrimônio cultural brasileiro e que ele não pode sofrer alguns prejuízos. Por exemplo, uma casa tombada, imagina vocês lá, a primeira casa que morou, tô chutando, tá, gente? Primeira casa que morou Pedro Álvares Cabral, né? É uma casa que está tombada, é um patrimônio histórico brasileiro. Ou então a casa que residiu Tiradentes. Não pode o proprietário dessa casa demolir a casa e construir um shopping center. Não pode ele pintar a casa de amarelo, colocar lustres na casa. Ele não pode fazer isso. Ou então imagina que o vizinho vai lá e coloca um tapume na frente da casa, coloca uma faixa de eleição. Não pode, porque é um patrimônio cultural, é um patrimônio nacional que pertence à população brasileira. E por isso ele não pode sofrer alguns prejuízos. Nós vamos ver aqui hoje quais são todas as consequências de um bem ser tombado. Mas então, basicamente, o tombamento é um status que o bem ganha de proteção patrimonial. Vamos comigo lá na lousa, olha só. Tombamento, então, é uma intervenção estatal na propriedade privada que visa proteção. O objetivo aqui é proteger, né? Um patrimônio histórico, cultural, artístico, científico, arqueológico, turístico, visando preservar os aspectos culturais e a memória do passado. Poderá recair sobre bens móveis ou imóveis, imagina assim, uma estátua, ou então uma residência. É uma restrição parcial. Logo, em regra, não gera direito à indenização. Assim como as formas de intervenção estatal na propriedade, né, nós vimos aqui que a maioria delas não gera direito à indenização, salvo se houver um prejuízo. E o tombamento não é diferente. Interessante que o tombamento ele pode recair sobre bens materiais, como, por exemplo, um veículo ou então uma propriedade, por exemplo, um imóvel, né? Ou sobre bens imateriais. Imagina que determinada região do país possui uma receita de bolo que é tradicional do Brasil, uma receita de tapioca, uma receita de vatapá. E por algum motivo essa receita, por um motivo cultural, histórico, essa receita de bolo é tombada, ou um ritual indígena é tombado. São bens imateriais. Muito interessante, eu queria mostrar para vocês, galera, nós vamos estudar aqui que o instituto que cuida dos bens tombados no Brasil é o IPHAN. Eu gostaria de mostrar para vocês o site do IPHAN para a gente entender aqui, para a gente visualizar alguns bens que são tombados, para a nossa aula ficar um pouquinho mais clara. Vamos comigo dar uma olhadinha no site? Pessoal, essa é a página oficial do IPHAN, né, que é o instituto responsável por esse nosso patrimônio histórico, cultural. E se vocês entrarem na página é muito interessante para vocês darem uma passeada nela, porque ela registra todo o patrimônio cultural brasileiro e, inclusive, ela traz aí a listagem de bens. Olha que interessante, ela traz aqui os bens, o próprio site, né, divide em patrimônio material, que é algo que pode ser materializado, tipo um carro, né, em patrimônio imaterial, em patrimônio arqueológico e patrimônio da humanidade. Vamos dar uma olhadinha no patrimônio material. O próprio IPHAN traz aqui, ó, se vocês entrarem na página, deixa eu subir aqui para vocês olharem, ó, ele traz um rol de bens tombados. Olha que interessante, nós temos aqui algumas imagens, inclusive, de Minas Gerais. Vamos dar uma olhadinha, embaixo do site vocês vão ver que tem a lista dos bens tombados. Vamos abrir aqui a lista dos bens tombados para a gente dar uma olhadinha. Olha só que bacana, ela traz aqui a separação por estado e por município, né?
e aí ela vai fazendo uma lista de bens que estão tombados. Então, por exemplo, capelas, igrejas, só tem capela e igreja, né, gente? Vamos abaixar mais aqui, por exemplo, palácios, museus, coleções arqueológicas, fontes, praças, há diversos bens. Olha só que interessante, a casa do Castro Alves, a casa dos Sete Candeeiros, a igreja de São Pedro, igreja da Rua do Paço. Paulatinamente ela vai trazendo aqui de cidade em cidade, e interessante que inclusive tem a data do tombamento. Se vocês observarem na última coluna, olha, tombamento em maio de 1951, setembro de 78, e a gente tem aí uma série de bens tombados. Olha só aqui, em Ouro Preto nós temos teatros, nós temos também casas que pertenceram a certas pessoas, como por exemplo, Viscondes de Pelotas e de São Leopoldo. Todos esses são bens tombados, bens que foram, que hoje atualmente são protegidos pelo IPHAN. Olha que interessante que aqui ele traz os bens que foram tombados e os bens que foram indeferidos. Observem logo no começo aqui, no Rio de Janeiro, edificação, Escola de Educação Feminina Princesa Isabel. Veja que o tombamento foi indeferido. Nós vamos ver que para um patrimônio ser tombado, ele precisa preencher alguns requisitos. Muito bem, nós temos o patrimônio material, mas nós temos também o patrimônio imaterial, né? Então, por exemplo, expressões, músicas, histórias que também podem ser tombados. Eu trouxe aqui para vocês darem uma olhadinha que o patrimônio histórico ele é dividido em livros, né? Então a gente tem o livro dos saberes, o livro das celebrações, por exemplo, celebrações de Umbanda, celebrações indígenas, livros de registro de formas de expressões e livros de registros de lugares. Aqui, mais uma vez, a gente tem um rol de patrimônios, de patrimônios tombados. Então, por exemplo, cachoeira, jongo no Sudeste, ofício das baianas. Olha que interessante, modo de fazer viola de coxo, a forma como se faz esse instrumento musical é tombado, é um patrimônio imaterial. O samba de roda é um patrimônio imaterial. Uma arte de pintura corporal, né, que é característica aí de uma determinada tribo. Um ofício, uma roda de... Olha que interessante, roda de capoeira. São patrimônios, todos patrimônios imateriais tombados. Bom, depois com calma vocês dão uma olhadinha melhor no site, que vocês vão entender um pouquinho quais patrimônios materiais e imateriais são tombados pelo IPHAN. Muito bem, vamos continuar então a nossa aula. O que pode ser objeto do tombamento? Agora ficou fácil, né? Nós sabemos que pode ser objeto do tombamento bens móveis, bens imóveis, materiais ou imateriais, lembra do modo de fazer a viola, né? Podem ser bens públicos ou bens privados, ou seja, toda espécie de bem aí pode vir a ser tombado. É possível o tombamento de bens entre entes federados, ou seja, entre a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal? Sim, é possível. Inclusive, não tem restrição. Vem aqui comigo um pouquinho. Quando a gente estudar a desapropriação, você vai ver que a desapropriação, ela tem algumas regras. Ela sempre vem do maior para o menor. Então, a União desapropria bens do Estado e do município. O Estado desapropria bens do município. Não pode o inverso, não pode o município desapropriar bens da União ou do Estado. Isso acontece na desapropriação. Aqui nós estamos falando de tombamento. No tombamento isso não acontece. Qualquer ente federado pode tombar o bem um do outro. Então pode, por exemplo, o município tombar o bem da União, a União tombar o bem do município. Não há restrições. Beleza? Continuando, vamos lá. Nós então já vimos o objeto, o tombamento entre os entes federados e agora nós vamos ver as espécies de tombamento. A primeira espécie de tombamento é a espécie de ofício, que é aquela feita com os bens pertencentes a outros entes federados. União, Estado, Município e o Distrito Federal, né? Aqui que ficou faltando. Vamos olhar o artigo 5º da lei que rege o tombamento. Olha só. O tombamento dos bens pertencentes à União, aos estados e aos municípios se fará de ofício
por ordem do diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, mas deverá ser notificado à entidade a quem pertencer. Então, obviamente, a entidade que for detentora daquele patrimônio deve ser notificada. Ou sob cuja guarda estiver a coisa tombada, a fim de produzir os necessários efeitos. Então, se a União, o Estado ou o município ou o Distrito Federal querem tombar um bem que é público, simplesmente se notifica o ente federado que possui aquele bem, né, ou que tem a guarda daquele bem, para que aquele bem seja tombado. Imagina o seguinte, imagina que nós temos uma determinada estátua que foi construída pelo Aleijadinho. Essa estátua está, por algum motivo, está numa cidade de São Paulo. Está na cidade de São Paulo, na capital, né? Aí é notificado o município de São Paulo de que aquele bem passará a ser tombado. Ou então um imóvel, ou então um próprio bem imaterial, como, por exemplo, uma celebração, faz de conta, ou uma receita. Tá certo? Então, simplesmente notifica-se o ente que está com aquele bem ou que possui aquele bem para que ele fique ciente e o tombamento é feito de ofício, sem maiores delongas, sem maiores problemáticas. Voltando na lousa comigo, olha só. Nós temos, então, o tombamento de ofício e nós temos o tombamento voluntário. Aqui não é mais de bem público, aqui o bem ele já é privado. O proprietário requer o tombamento. Por que é voluntário, né? Porque o próprio proprietário fala, olha, eu creio que meu bem deve ser tombado. Ou então, se o poder público pede para o proprietário que aquele bem seja tombado, ele concorda com o tombamento do bem. Então, mais uma vez, nós não temos discussão, não temos briga, né? O tombamento, ele é voluntário. Veja o artigo 7º da lei. Pessoal, quem quiser anotar, esses artigos aqui estão no Decreto-Lei 25 de 1937, tá? Então, todos esses artigos que nós estamos lendo aqui sobre o tombamento estão nesse Decreto-Lei. Muito bem, continuando, artigo 7º. Proceder-se-á ao tombamento voluntário sempre que o proprietário o pedir. Então, o proprietário quer. E a coisa se revestir dos requisitos necessários. É claro, né, gente? Não posso eu querer tombar, por exemplo, eu vou lá e faço um quadro com um sol e uma casinha, olha só. Eu vou lá e desenho um quadro bem bonito, com uma árvore, uma nuvem e eu, né? Aí eu falo assim, poder público, eu queria muito tombar esse quadro. Não, né, gente? Além do proprietário pedir, a coisa tem que se revestir dos requisitos necessários. Vocês viram lá na lista de tombamento que alguns bens foram indeferidos no pedido de tombamento. Muito bem. Desde que se revista dos requisitos necessários para constituir parte integrante do patrimônio histórico, artístico e nacional, a juízo do Conselho Consultivo do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Vocês vão observar que tudo sobre o fundamento, tudo sobre tombamento, ele gira em torno do IPHAN, que é esse Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, quem vai decidir, quem vai fazer esse juízo é o Conselho Consultivo do IPHAN. Sempre que o mesmo proprietário anuir, ou seja, o poder público pede e o proprietário concorda. Por escrito, a notificação que se lhe fizer para a inscrição da coisa em qualquer dos livros do tombo. Então, beleza, nós temos o tombamento de ofício, em bens públicos, simplesmente eu notifico a entidade e tá tudo certo, vou lá escrever no livro do tombo. Ou então eu tenho de forma voluntária, o bem é particular e o poder público pede e o proprietário anui, ou então o próprio proprietário requer que o bem seja tombado desde que preencha os requisitos. Nenhuma das duas hipóteses há discussão. Muito bem, mas nós temos, é claro, né, gente, porque nada pode ser simples, nós temos a terceira hipótese, que é o tombamento compulsório. Mais uma vez, ocorre em bens privados, só que o proprietário não quer. Olha só, vem aqui para mim um pouquinho. O poder público fala assim, olha, esse bem precisa ser tombado, essa casa que você mora precisa ser tombada. E aí o proprietário fala,
eu não quero que tomba minha casa, você tá maluca? Eu não vou poder pintar a hora que eu quiser, não vou poder fazer uma reforma, não. Eu não quero que meu bem seja tombado. E aí vai pro fight, né, gente? Aí tem briga, porque o poder público quer, o proprietário não quer. Como é que faz? Qual que é o procedimento correto? Vamos lá na lousa entender ele um pouquinho. Olha só. Primeiro lugar, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional notifica o proprietário para anuir ao tombamento. Então ele fala, Carol, olha, eu quero proceder ao tombamento da sua residência. Se eu anuir, o tombamento é voluntário. Mas aí pode ser que eu impugne, que eu fale, não, fã, eu não quero que tombe o meu bem. É claro que não havendo impugnação, né, como eu já disse, o tombamento será voluntário e simplesmente se inscreve a coisa no livro do tombo. Porém, se o particular impugna, o processo é remetido ao mesmo conselho consultivo. Lembra do conselho consultivo que ia julgar se o particular pede para um bem ser tombado? Mais uma vez, ele agora que vai analisar esse caso. E ele vai proferir uma decisão a respeito, dizendo, olha, tem que ser tombado ou não tem que ser tombado. E aí, olha que legal, né? Desta decisão, meus queridos, não caberá recurso. Professora, que injusto! Então, se o conselho fala assim, tem que ser tombado, tem que ser tombado? Sim, tem que ser tombado. Por quê, gente? Mais uma vez, nós estamos falando de intervenção estatal na propriedade privada. Ou seja, é algo que prioriza o interesse público. Então, não importa se eu quero ou se eu não quero. Se o Conselho Consultivo falar não, vai tombar, não cabe recurso, eu tenho aí que proceder, que permitir ao procedimento da inscrição no livro do tombo, certo? Continuando comigo lá na lousa. Olha só, nós vimos as 3 formas de tombamento, então, de ofício, voluntário ou compulsório. E agora a gente vai ver algumas outras subdivisões do tombamento. O tombamento pode ser provisório. O que é provisório? Há notificação, mas ainda não há inscrição no livro do tombo. Olha que interessante essa linha do tempo. O poder público, né, fala assim, Carol, eu acho que eu quero tombar o seu bem, certo? O poder público decide tombar o meu bem. Aí o poder público vai lá e me notifica, certo? Lembra que dessa notificação eu posso anuir ou impugnar. Se eu anuir, escreve no livro do tombo. Se eu impugnar, vai ser julgado pelo Conselho Consultivo e se o Conselho Consultivo quiser, vai ser escrito no livro do tombo. Este período aqui, entre um e outro, entre a notificação e o livro do tombo, chama tombamento provisório. Já foi notificado, o particular já foi notificado, mas ainda não houve a inscrição no livro do tombo. Após a inscrição do livro do tombo, o tombamento se torna definitivo, tá certo? Além de tudo, o tombamento ele pode ser parcial, em só uma parcela do bem, ou então geral, recair, por exemplo, sobre uma cidade inteira. Imagine vocês, Salvador ou Ouro Preto, cidades que inteiras constituem aí um patrimônio histórico e cultural. Beleza, professora, você me disse que pode ser que uma pessoa seja notificada do tombamento e ela diga não, eu não quero que seja tombado o meu bem. Mas por quê, né? Quais são os efeitos? O que gera um bem tombado? Olha só, vamos ver um por um. Primeiro efeito, se eu for transferir o meu bem, ou seja, se eu tiver que passar o meu bem para outra pessoa, se eu for vender o meu bem, por exemplo, eu preciso comunicar esta venda. Na verdade, o adquirente tem que comunicar essa venda ao IFAM, certo? Se o meu bem for móvel e eu for deslocar esse bem, imagina uma estátua, por exemplo, eu tenho que comunicar ao IFAM. Basicamente, você passa a comunicar todos os atos do seu bem para o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A coisa tombada não pode sair do país. Então, mais uma vez, estamos falando de um bem móvel, né? Se não por curto prazo, sem transferência de domínio, ou seja, eu tiro ela do país só um pouco, não posso transferir o domínio dela, e a finalidade dessa transferência tem que ser intercâmbio cultural. Imagina, por exemplo, que eu vou lá expor uma viola que está tombada
dentro de um museu em Paris ou no museu em Londres, né? E esta saída do país está a juízo, mais uma vez, do Conselho Consultivo do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, se eu quiser tirar do país, o Conselho Consultivo tem que topar e, além de tudo, tem que ter uma finalidade de intercâmbio cultural e deve ser temporário. Muito bem. As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum, ser destruídas. Ah, eu vou destruir essa casa, vou demolir essa casa e vou construir um shopping center. Não posso. Não posso destruir, não posso demolir e não posso mutilar, sem prévia autorização, mais uma vez, do Serviço do Patrimônio Histórico. Não pode ainda ser reparada. Professora, nem reparo, eu não posso fazer. Se o teto estiver caindo, você tem que notificar o IPHAN e ele vai te autorizar a reparar esse teto. Não pode pintar, gente. Não pode sequer restaurar. Imagina que eu sou dona de uma igreja. Essa igreja veio passando na minha família há muitos anos, hoje ela é tombada. A igreja está se deteriorando, eu quero restaurar a igreja. Só se houver autorização especial do IPHAN. Eu não posso sequer reparar, pintar ou restaurar, muito menos destruir, demolir ou mutilar. Mais uma vez, sem prévia autorização do IPHAN, não se poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer construção que lhe impeça ou lhe reduza a visibilidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes, sob pena de ser mandada destruir a obra ou retirar o objeto. Então, imagina vocês que eu tenho lá a casa dos Santos Dumont, patrimônio tombado, e aí o vizinho vai lá e coloca uma faixa de eleição, uma faixa, vende-se pamonha, conserta-se relógio, remédio para lombriga. Não pode colocar isso, não pode construir na frente, você não pode atrapalhar a visibilidade do patrimônio tombado. Voltando lá na lousa, olha só, vamos continuar. Professora, não acabou? Não acabou, as consequências são inúmeras. O proprietário da coisa tombada que não dispuser de recurso para proceder às obras de conservação e reparação que a mesma requerer, levará ao conhecimento do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional a necessidade das mencionadas obras, sob pena de multa. Olha aqui, gente, que interessante. Se eu quero fazer uma reparação no meu bem, eu não posso, né? Eu não posso a princípio, eu preciso de uma autorização. Tá. Se meu bem precisa de uma reparação e eu não tenho dinheiro para fazer essa reparação, como é um bem, um patrimônio cultural, um patrimônio da humanidade, um patrimônio nacional, eu não posso deixar ele se deteriorar. Então eu vou lá e notifico o IPHAN, eu aviso o IPHAN para que ele proceda aí à restauração daquele bem. Infelizmente, a realidade brasileira não funciona assim, porque o Instituto ele não tem capital para proceder a essas reformas. Tanto que a gente vê inúmeros pontos turísticos, né? Igrejas, praças, inúmeros bens tombados que hoje estão completamente deteriorados, porque infelizmente não há capital para se restaurar estes bens. Mas na teoria, nós vamos notificar o IPHAN e o IPHAN vai dar conta de reformar, de restaurar aquele prédio ou aquele bem móvel. Voltando na lousa. Próxima consequência. No caso de extravio ou furto de qualquer objeto tombado, o respectivo proprietário deverá dar conhecimento do fato ao Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Mais uma vez, né, gente? Tudo tem que ser avisado. Beleza. E tem indenização, professora? Rola um cash, né? Rola uma grana? Eu deixei, meu bem tá tombado, tudo que eu vou fazer, eu tenho, igual mulher ciumenta, né? Tudo que eu vou fazer eu tenho que avisar o IPHAN e eu vou ganhar algum dinheiro por isso? Não, claro que não, né, gente? Não há indenização dos bens tombados. Apenas ocorrendo a possibilidade de auxílio ao particular quando este comprovar que não tem condições para manter o bem tombado em seu estado de conservação. Para alguns autores, pode gerar indenização se causar dano ao proprietário. Por que não gera indenização, gente? Porque, na verdade, bom, em primeiro lugar, porque é uma intervenção estatal na propriedade em prol do interesse público. Mas a gente tem que pensar também que o bem tombado, teoricamente, é um bem que você ainda pode usar e gozar, não livremente, né? Eu não posso pintar da cor que eu quero, pintar de roxo, não posso, né? Eu não posso reformar quando eu quero, eu não posso livremente dispor deste bem. Mas ainda é meu bem. Por exemplo, se eu quiser morar lá, eu moro.
Eu contei pra vocês dessa viagem que eu fiz à Bahia, que nós estávamos diante de uma casa tombada e meu marido falou que a casa não estava derrubada, porque ele achou que era tombamento no sentido literal da palavra. Era uma casa em Porto Seguro, na parte histórica de Porto Seguro, e morava uma pessoa dentro. Tinha uma outra do lado que funcionava um restaurante. É possível? Você pode morar na casa, você pode ter um restaurante na casa, uma loja na casa, desde que você respeite aí as determinações do IPHAN, comunique tudo ao IPHAN, né? Não pinte da cor que você quiser, não reforme quando você quiser, mas você respeitando essas determinações, você pode usar e gozar do patrimônio. Beleza, galera? Esse então foi o tombamento, mais uma forma de intervenção estatal na propriedade. Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula junto comigo. Qualquer dúvida já sabe, entre em contato, procura a gente no Facebook, meu Facebook é Carol Pastre, fica à vontade para fazer pergunta, estaremos sempre à disposição de vocês. Um grande beijo e tchau, tchau!